Olá pessoal, aqui é o Trader Merov, o seu guia para o sucesso. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a expansão de Fibonacci, o indicador de médias móveis e falaremos também sobre Price Action. Trabalharemos diversos assuntos no vídeo de hoje: a expansão de Fibonacci, níveis principais de Fibonacci, alvos 2:1, 3:1. Falaremos sobre a expansão de Fibonacci como suportes e resistências. Nós estudaremos a média móvel de 9 períodos. Falaremos sobre diversos assuntos de Price Action, topos, fundos, como identificar o Marubozu, uma formação de candles em formato N, que é uma formação altista. Falaremos também sobre um setup completo utilizando Price Action e a média móvel de 9. Não deixem de visitar a minha homepage www.tradermerov.com, onde vocês encontrarão diversas formas para me contatar, seja utilizando Telegram, e-mail, celular, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Caso vocês gostem do vídeo de hoje, por favor, não deixem de dar o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos assim que saírem. Agora vamos ao vídeo, pessoal. Essa expansão de Fibonacci que eu desenhei, vocês entenderam como eu plotei ela? Eu clico aqui na ferramenta de expansão de Fibonacci. Aí eu venho aqui com o mouse, ó, vou na mínima do fundo desse candle aqui, ó, na mínima desse candle aqui, que seria o segundo fundo, né? Clico uma vez, pum. Aí, ó, eu só preciso clicar uma vez, eu clico e tiro o meu dedo do botão, tá? Aí quando eu arrasto, ó, tá vendo aqui, ó? Fica essa linha assim, ó, aparecendo. Eu vou com esse cursor até esse ponto daqui, ó, que seria a máxima desse candle vermelho aqui de cima, tá vendo? Porque isso aqui é um topo, tá? Então eu tô pegando aqui do fundo até o próximo topo, que é esse candle vermelho, ó. Vou clicar a segunda vez, ó. Cliquei. Aí, ó, ele agora me mostra isso aqui, ó. Tô com esse negócio preso na cruz, tá vendo? Agora eu vou com essa cruz até o próximo fundo, que é aqui. A mínima do próximo fundo é esse candle vermelho aqui, ó. Ó. E vou clicar a última vez, ó. Pum. Cliquei uma, cliquei duas, cliquei 3 vezes. E agora a expansão de Fibonacci foi desenhada. Os níveis de baixo são retrações, os níveis de cima são expansões. Você clica direto no Fibonacci no Trade, ele abre essa janela, tá? Eu acho que acontece a mesma coisa no Profit Chart. Você clicando 2 vezes no Fibonacci no Profit Chart, vai abrir uma janela lá também, tá? E aí, nessa janela, você configura o Fibonacci. Então, vamos lá. Ó. Eu acrescentei esses 3 níveis que vocês estão vendo em roxo aqui, ó. Eu acrescentei o nível de 161,8, que é um nível muito importante de Fibonacci. Eu não sei nem por que não estava configurado. Eu acrescentei o nível de 200 e o nível de 300. O que significa o nível de 100? O nível de 100 significa que você está fazendo o que o pessoal chama de 1 para 1. Já escutaram essa expressão? Você está arriscando 1 para ganhar exatamente a mesma distância de 1. Então, se o teu risco, por exemplo, for R$30, você está arriscando R$30 para ganhar quanto? R$30. Isso aí chama-se 1 para 1. Então, 100 significa a distância do risco sendo expandida para cima. Entenderam? Pro alvo. Todo mundo entendeu esse conceito? Sim. Se vocês entenderem esse conceito, os outros ficam fáceis. Então, ó, 161,8, que é o número de Fibonacci, né, da sequência de Fibonacci, é simplesmente você fazer um pouco mais que 1 para 1. Entendeu? Você está fazendo aí uns 60% a mais do que 1 para 1. Ou seja, já é um ganho legal. E no número icônico, que a gente poderia ver depois, fazer uma aula só de Fibonacci, porque tem muita coisa para se falar de Fibonacci. Enfim, Fibonacci é um número mágico, é uma sequência mágica de números, né? E a 161,8, ele está diretamente associado
a razão áurea, ao número de ouro dessa sequência de Fibonacci, e que está impresso em tudo na natureza, em animais, nas plantas, no tempo, né, nos furacões, nos terremotos, você vai nas galáxias, na relação dos planetas dentro do sistema solar. O Fibonacci está aparecendo em tudo. A forma da sua orelha, a forma da galáxia, a espiral dourada, né, se apresentando nos girassóis. Ou seja, Fibonacci está simplesmente em tudo. É um tipo de impressão matemática que está no universo inteiro. E esse número, 161,8, é a expressão máxima ligada ao número de ouro, que tem a ver com isso tudo que eu estou falando. O que seria, então, depois 200? 200 seria exatamente o que o pessoal fala, que é o 2 para 1. Você está arriscando 1 para ganhar 2. Esse alvo, né, de 200, ele é um ponto muito bom. A partir daqui, se você fizer qualquer alvo acima disso daí, você já está sabendo que estatisticamente você vai estar no lucro sempre. Se você sempre fizer operações arriscando 1 para ganhar 2, você vai conseguir uma coisa chamada uma relação estatística positiva. Você vai conseguir uma relação matemática positiva por teus trades. Então, você sempre tenta buscar uma coisa acima do 1 para 1. Por quê? Porque a maioria dos setups consegue uma efetividade em torno de 50% a 60%. É quase um pouco como você ficar jogando a moeda para cima. Se você estudar bastante de price action, se você for bem dedicado no estudo, nos cursos, né, de mercado financeiro, for empenhado nas simulações do mercado, operar, trabalhar, experimentar, estudar os setups, você consegue melhorar um pouquinho a sua estatística de trades. Você consegue aumentar a sua efetividade de 50%, talvez para 60%. Se você ficar muito bom, pode ser até que você consiga ser um trade onde 60% a 70% dos seus trades deem certos. Mas se você fizer sempre um 1 para 2, como você está vendo aqui, ó, ou no mínimo um 1 para 161,8 de relação de risco-ganho, você consegue ganhar dinheiro do mercado. Você vai ter uma relação matemática positiva para os seus trades. Entenderam? E claro, agora vocês já entenderam, o 300%, né? 300% de Fibonacci, da expansão, significa 3 para 1. Essa é uma relação maravilhosa. Nessa expansão de Fibonacci, veja só, 100% da expansão está aqui. Ó. Se eu não quiser fazer do pivô, se eu pegar a expansão de Fibonacci, eu clicar uma vez aqui, aí eu vou até o topo e eu projeto do topo, tá? 1, 2. Tá vendo? Aí se eu projeto aqui, ó, e eu pego essa distância, ó, e a distância fica menor. Ó. A distância é isso aqui. Do fundo até esse topo aqui, ó, se eu pegar ela e coisar aqui, ó, eu bato exatamente aqui em 100%, tá vendo? Todo mundo tá vendo isso? Sim. Então é isso. Se eu fizer a projeção do fundo até a ruptura do primeiro topo e projetar daqui, ou seja, eu clico 2 vezes aqui, aí a projeção de 100% é essa distância do fundo até o topo. É isso que significa a expansão de Fibonacci, entenderam? Então, por exemplo, se eu romper aqui esse topo e eu colocar o stop aqui na mínima desse primeiro fundo, eu estou arriscando 1, ó, eu estou arriscando essa barra toda aqui para baixo, vamos dizer que seja R$30, para ganhar essa barra toda aqui para cima, que seria outros R$30, 1 para 1, entenderam? 161,8, que é isso aqui, ó, 100%, tá aqui, ó, é exatamente a barra roxa. 161,8, você está vendo que é um pouquinho mais que 1 para 1. Então, se você acerta mais ou menos 55% a 60% dos seus trades, mas você mantiver sempre uma relação maior que 1 para 1, você vai conseguir lucro do mercado. Mesmo que você tenha stops ocasionalmente aqui e ali, em 40% das vezes, entenderam? 200% seria o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu copiar essa barra roxa, ó, Ctrl Copy, Ctrl V, e eu puxar a cópia dela para o lado, ó, e colocar uma sobre a outra, ó,
A barra roxa, uma sobre a outra, bate exatamente aqui em 200%, estão vendo? Eu estou arriscando uma barra roxa para baixo para ganhar 2 barras roxas para cima. Então, se eu estou arriscando R$ 30, eu estou querendo ganhar 60. Então, a relação de risco-ganho é muito boa. Se eu fizer essa ruptura desse topo e colocar o alvo no topo anterior, que é esse daqui, ó, que está aqui, ó, pelo price action, pela ação do preço, o topo anterior, a máxima do topo anterior cai exatamente, ó, numa relação de risco-ganho de 2 para 2. De 1 para 2, perdão. Aqui, ó. É sempre assim que acontece? Não, não é sempre assim, tá? Mas é muito próximo a isso que eu estou falando. Os números são, assim, o Fibonacci bate muito com o price action, com a ação do preço. É quase como se a sequência de Fibonacci representasse a coletividade dos seres humanos que estão fazendo negociações na Bolsa de Valores. É uma coisa meio doida até. Você pode usar isso para ganhar dinheiro, para manter a sua relação matemática positiva nos alvos. E eu uso a expansão de Fibo para isso. Eu uso Fibonacci apenas para marcar alvos. É muito raro eu usar a retração, por exemplo, para trabalhar retrações e pegar momentos futuros de retração. Mas às vezes eu uso retração também. Mas eu utilizo mais Fibonacci para marcar um tipo de expansão, um tipo de alvo futuro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí com vocês agora. Eu falei nas aulas anteriores, mas agora eu vou me deter um pouquinho mais. Como é que se usa a expansão de Fibonacci? A expansão de Fibonacci é uma ferramenta que você clica no ponto inicial, depois você clica uma outra vez no ponto intermediário e depois você clicaria no ponto final. Início, meio e fim. E quando você clicar a terceira vez, aí a expansão vai se desenhar. Por que tem 3 tiques, né? Porque ela é confeccionada para você trabalhar pivôs. Pivô de alta, pivô de baixa. Esse daqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Então você teve toda essa parte de baixo aqui, ó, mini índice caindo. Aí ele estabilizou. Tá vendo aqui, ó? Ele começou a mostrar um queda de força aqui, ó, nessa barra vermelha. Quando você vê uma barra, como eu falei, com um corpo muito grande em relação às barras anteriores, ó. As 4, 5 barras anteriores têm um corpo pequeno, tá vendo? Agora esse aqui teve um corpo bem maior que as outras, que essas outras aqui de baixo. Então esse aqui é um candle que teve um corpo maior, né, que os últimos 4. Então a gente chama isso aqui de candle de força compradora. Existem conjuntos de candles que juntos a gente diz que formam padrões de candles. E existem padrões de candles que são altistas e padrões de candles que são baixistas. Então olha o que o mercado fez aqui, ó. Ele deu essa barra compradora, que é um marobozu. É chamado de marobozu, uma barra grande dessa daqui, quase sem pavio. O candle seguinte, tá vendo? Foi um candle de contração vermelho. Ou seja, os vendedores tentaram mostrar força, mas não conseguiram. Teoricamente, isso aqui era uma compra na ruptura dessa barra vermelha, que a gente chama de barra vermelha ignorada. Depois de um candle de força, uma barra vermelha pequenininha, o candle vermelho pequenininho é um candle ignorado. Então a gente colocaria a entrada na ruptura e o stop na mínima, né? Mas aí não deu a entrada. Você está vendo aqui que o candle seguinte não rompeu a barra anterior. E aí o que aconteceu? Mais um candle baixista, mais um candle baixista. Mas veja só, todos esses candles aqui para baixo, eles não chegaram a romper o marobozu, tá vendo? O vendedor chegou, empurrou para baixo, aí aqui ocorreu quase um doji, aí depois os vendedores vieram e tentaram empurrar o mercado para baixo de novo, mas não conseguiram passar o marobozu. Aí depois, nesse outro candle aqui, os vendedores tentaram empurrar para baixo de novo e não conseguiram sequer romper a mínima do candle de força verde. Quando você tem uma configuração dessa, ó, um candle gigantão verde, aí depois você tem vários candles do vendedor tentando mostrar força, e ele não conseguindo romper o candle verde, você pode esperar uma coisa assim, logo em seguida. Se acontecer esse candle verde com um corpo maior do que os candles vermelhos anteriores, ou seja, você está vendo que isso aqui é um tipo de sanduíche, né?
você tem um candle verde grandão na extremidade esquerda, você tem um candle verde grandão na extremidade direita, e no meio você está sanduichando os vendedores. Quando você tem uma formação dessa, em forma de N, né? A letra N de navio. Essa letra N aqui é um padrão de candle altista, extremamente altista. Se você vir um N desse tipo desenhado, você pode praticamente garantir que você vai ter um padrão de alta acontecendo logo em seguida. E de verdade, ó, é o que você viu, né? Aqui, ó. Você iniciou uma longa tendência de alta no mini índice. Vocês podem até notar, isso aqui é um padrão de candle que não é tão infrequente assim. Aqui, ó. Aqui o outro aqui, ó. Logo de cara. A média móvel de 9 é o primeiro indicador que eu queria plotar para vocês. Ó. Como é que eu ploto esse indicador média móvel de 9? Que vai ajudar a gente a interpretar a tendência, tá? Você vem aqui, ó, pelo menos no TRID, né? No Profit Chart é um pouco parecido. Você vem aqui em novo indicador, vamos aqui até a média móvel, aí a gente vai até a média... Aqui tem duas coisas que são a mesma coisa, ó. Média móvel e tem Moving Average. Ou seja, é o mesmo indicador, só que um está em português e outro está em inglês. Exatamente o mesmo. Você clica aqui, eu vou clicar no de português, tá? Aí aqui, ó, coloca empilhado para colocar sobre o gráfico que eu estou olhando. Em cima do gráfico, né? Coloca em avançar. Aí eu vou escolher uma cor para média móvel. Vamos colocar aqui azul. Eu gosto muito de usar azul para média de 9. E aí vamos lá. Linha contínua. Vou colocar uma espessura de 2. A base de cálculo. O que é essa base de cálculo? Significa qual parâmetro que eu vou considerar para o cálculo do somatório da média móvel. Então, no caso aqui, a média móvel vai pegar o número de fechamento de cada candle. Período. O que é o período? É o número de candles que vai compor a média móvel. E aqui, no caso, tem 14, né? Como eu quero a média móvel de 9, o que é 9? 9 períodos. Então, vou chegar aqui, ó, 14 e vou colocar 9. Eu quero 9 períodos, para chamar isso aqui de média móvel de 9, né? O que é período? É o número de candles. Sem deslocamento. Média móvel pode ser simples ou pode ser exponencial, que são as mais usadas. A simples ela é mais usada quando você tem uma média móvel de muitos períodos, tipo 100 períodos, 200, 50 pode ser também, né? 50 para cima, você poderia usar uma média móvel simples. O que é a média móvel simples? Você pega, no caso aqui, como é fechamento, né, o parâmetro que eu estou usando, você vai pegar, e como é uma média de 9 períodos, o que eu vou fazer para o cálculo da média móvel simples de 9 períodos de fechamento? Eu vou pegar 9 candles, vou pegar o fechamento desses 9 candles e somar. Tá? Eu vou somar quantitativamente quanto é que deu o fechamento de cada candle e vou somar com o outro. E vou fazer isso com 9 candles direto, né? Vou somar o fechamento de 9 candles e eu vou dividir esse resultado pelo número de candles, no caso aí 9. Então eu vou pegar 9 fechamentos, somar tudo e vou dividir por 9. E aí eu vou plotar um resultado no gráfico, entendeu? O ponto seguinte da linha vai ser os próximos, aí eu puxo um candle para frente, eu tiro um candle de trás dessa carreirinha de 9 candles e eu refaço o cálculo. Somo 9 fechamentos, divido por 9. Depois eu pego mais o candle da frente, o novo candle que surgir, né? Tiro o último candle da fila, somo de novo 9 fechamentos e divido por 9. E vou fazendo sucessivamente esse cálculo, plotando a linha. Essa linha azul que eu vou plotar aqui. Ó. A média simples, ela é muito usada para você estabelecer suportes e resistências nos preços. Já a média exponencial, ela é mais usada se você quiser acompanhar mais o momentum de evolução dos preços do que o suporte e resistência em si. Por quê? Porque a média exponencial ela é calculada de uma forma diferente. Ela não é só o somatório simples, como a gente fez na média simples. Ela exige uma forma um pouco mais complexa e é mais difícil ser calculado na mão. Mas hoje em dia os computadores fazem isso automaticamente para a gente, né? Qual é a vantagem da exponencial? A média exponencial, ela gruda mais, ela dá mais peso para os preços mais próximos de você.
Ou seja, os preços que estão mais frescos na cabeça dos investidores, essa média considera esses preços mais importantes do que os preços mais antigos, que estão na rabeira da média, que foram calculados lá no passado. Então, quando você pega uma média móvel exponencial, ela dá uma ideia, ela gruda mais nos preços mais atuais e você vai ver, ela dá uma ideia intuitiva de que ela está pegando o momento atual dos preços, mais do que só a evolução aritmética deles. Eu gosto muito de usar a exponencial para médias de pequenos períodos. Por exemplo, 9 períodos, 20 períodos, 15 períodos, né? Eu gosto muito de usar para esses períodos a média exponencial. Tem gente que usa a média de 4 períodos, né? 2 períodos. Eu vou pegar aqui a média de 9, exponencial, de espessura 2, vai ficar azul, né? Linha contínua, calculada com base no fechamento dos preços, tá? Dou um concluir e olha aqui, ó. Tá aqui plotada a média. Então vamos lá. O que o preço do mini índice fez? O preço subiu. O que aconteceu quando o preço subiu aqui, ó? Bateu na média móvel de 9. A média serve como resistência dos preços. E de fato, ó, bateu aqui, ó, estagnou. E depois caiu abaixo da média de 9. Como o preço fechou acima da média de 9, a média antes era resistência, porque estava acima. Quando os preços bateram na média e fecharam acima da média de 9, a média passou a ser suporte. Ó. Quando deu esse candle vermelho aqui, grandão, além de ser um candle de força, né, ser um marobozu de força, vendedora, ele rompeu e fechou abaixo da média de 9. Então a média de 9 agora virou uma resistência ao preço. E veio esse tremendo marobozu, seguido desses outros aqui, menores. E finalmente a gente tem aqui o primeiro candle verde com um pavio inferior grande, né? É quase um martelo. E seguido de um candle de força verde, ponto. Que bate na média móvel de 9 e fecha acima dela aqui, ó. Então a média aqui já está começando a virar o quê? Suporte. E o preço aqui, ó, quando ele caiu tudo isso daqui, vocês lembram da aula passada? Esses 3 candles aqui, o que eles são? Eles são um fundo formado. Lembra? Candle é mínima, né? Mínima mais baixa, mínima mais alta. Quando você tem essa formação de tríade, onde você tem mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, em três candles, você tem a formação de um fundo aqui, ó, sendo criado, onde está dentro do quadrado. Aí os candles continuam a cair. Pronto, gerou outro fundo aqui, ó. Isso aqui é outro fundo, tá vendo? Esse fundo daqui, ele está no mesmo nível desse fundo aqui, ó. A gente chama essa formação aqui de fundo duplo. Quando o preço faz um fundo duplo, um W, que a gente fala, né? Ele cai, depois sobe, depois cai para o mesmo nível, depois sobe. Isso aqui é um fundo duplo, tá? Fundos duplos, em geral, começam a marcar uma mudança de tendência. A tendência aqui era de baixo. Aí o preço bate na média móvel de 9, começa a querer transformar ela em suporte, mas aí ele cai de novo, abaixo da média, fecha abaixo da média de 9, que voltou a ser resistência. Aí de novo vem um candle de força, empurrando o fechamento acima da média, né? E olha, formando esse fundo duplo, que já é um indício de pré-mudança de tendência, e você tem, olha, a formação desse N, do sanduichamento dos vendedores, entre duas barras de força compradoras. Como eu falei, um fundo duplo seguido de uma formação altista de candles, né, um padrão de candle altista, ainda com 2 marobozus aqui cortando a média, você pode já começar a apostar em alta.
Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou analisando um indicador, ó, de média móvel de 9, que é uma alternância entre suportes e resistências, né? O preço fechando abaixo vira resistência. Se o preço fecha acima, vira suporte, essa média de 9 ela dá uma ideia do que o preço pode fazer. Se o preço, veja só aqui, ó, se o preço sobe e monta em cima da média de 9, isso é um bom sinal para você procurar sinais de compra. Mas aqui foi frustrado, tá vendo? E aí o preço caiu. Aí fez fundo duplo, fez um padrão altista, ó, e logo em seguida, candle de força para cima. Aqui, ó. Fechando acima da média. A média de 9 agora virou suporte. Aí veio um candle vermelho, que sentou na média de 9. Então aqui, ó, eu começo a pensar só em compra, porque já passou o fundo duplo, já passou a formação, o padrão altista de candles, e aí eu coloco uma compra aqui, porque eu estou acima do suporte da média móvel de 9, né? Coloco uma compra aqui na ruptura do candle verde, que foi rompido de fato nesse candle verde aqui, ó. E aí, e agora, que alvo que eu coloco? Eu vou comprar esse candle vermelho. Só para ficar mais preciosista, eu vou colocar na máxima do anterior até, desse verde, tá? Porque eu não estou nos 5 minutos, para mim não faz tanta diferença. Aí eu vou aqui, ó, eu vou colocar o stop aonde? Eu vou colocar o stop da operação na mínima do candle verde, tá? Que está ainda também abaixo da média móvel de 9, que a gente já viu que virou um suporte. Então eu vou comprar esse candle vermelho e a mínima vai estar aqui. Então o que acontece aqui? Como é que eu vou marcar o alvo dessa operação? O alvo dessa operação, como eu falei nas aulas anteriores, é o topo anterior, né? Esse topo aqui, ó. Isso aqui era um topo. Lembra do topo também que eu falei? Aqui, ó. Isso aqui é um topo, ó. Uma máxima maior e uma máxima menor. Isso aqui é um topo. O topo anterior é esse aqui. Esse aqui seria o meu alvo. Ó, colocaria o alvo aqui, ó. Será que vai? Vamos ver. Ó, candle altista. Uma vez que eu tenho o fundo duplo, tenho o padrão de candle aqui, ó, aparecendo. Preço subiu, transformou a média em suporte. Aqui no candle vermelho, sentou na média. Fiz a operação, ó, gatilho, stop, alvo. Vamos lá. Bateu. Uma operação bem tranquila. Essa operação é uma operação real. Eu faria tranquilamente desse jeito aí que eu acabei de falar. Isso aqui é uma forma de operar e o gráfico nem está muito poluído, tá vendo? Agora, e é efetiva? Com certeza. Qual foi o indicador que eu usei aí? Praticamente só a média móvel de 9 e uma noção de preço, né? Price action, que a gente chama. Ok, terminamos o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do conteúdo, por favor, não deixe de dar o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Fique por dentro de novos vídeos assim que saírem.